A vida nem sempre é o roteiro que imaginamos. Há dias em que tudo parece dar errado. Há momentos em que parece que estamos sozinhos, cansados, e nos perguntamos se realmente vale a pena continuar. O sofrimento é uma realidade que todos nós enfrentamos. Mas será que tem um propósito em tudo isso? Se você já passou por momentos assim, saiba que você não está sozinho. A Bíblia nos ensina que o próprio Cristo sofreu e venceu e nos deixou um caminho para seguir. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso quadro Devocionais. Você já percebeu como a vida é cheia de desafios? Muitas vezes somos levados ao limite. Enfrentamos diversas situações que testam a nossa fé e a nossa resistência. Parece que a dor, a tentação e o sofrimento estão sempre à espreita. Mas a grande verdade é que não estamos sozinhos nisso. Cristo passou por todo esse processo bem antes de nós. Ele sofreu na carne, experimentou a dor e passou pela morte. E tudo isso com um propósito: nos libertar do pecado e nos dar força para vivermos segundo a vontade de Deus. Assim como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 1 ao 2, que nos diz: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe restava na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. A vida cristã não é um caminho sem dificuldades. Pelo contrário, escolher a Cristo, muitas vezes, é nadar contra a maré. O mundo nos oferece caminhos mais fáceis, prazeres momentâneos, mas que no fim nos afastam de Deus. E é nesse ponto que precisamos lembrar da cruz e do sacrifício de Jesus. Ele não apenas morreu por nós, mas nos deixou um exemplo de perseverança. Como é nos dito em Hebreus 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Imagine um jovem que está tentando levar uma vida correta, mas constantemente enfrenta tentações. Ele quer se manter puro e viver conforme a palavra de Deus, mas seus amigos o pressionam para fazer a coisa errada. O mundo ao redor diz que você está perdendo tempo, que deveria aproveitar a vida ao máximo. Porém, ele se lembra das palavras de Pedro, falando sobre Jesus, onde diz que aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. E hoje, ele pode resistir a essa tentação, dizer não para tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Lembrando sempre que a luta, ela é real, mas a recompensa, ela é eterna. O sofrimento que enfrentamos hoje não é em vão. Cada batalha que vencemos nos aproxima mais e mais de Deus. É como um atleta que treina todos os dias para uma competição. No início, a dor muscular, o cansaço e as dificuldades parecem que todo o esforço que ele está fazendo é inútil. Mas com o tempo, ele percebe que cada esforço valeu a pena, pois o tornou mais forte e preparado. Da mesma forma, quando resistimos o pecado e buscamos viver segundo o coração de Deus, estamos nos fortalecendo espiritualmente. Como diz Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 4, que nos fala. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Muitas vezes nos perguntamos o porquê Deus permitiu o sofrimento em nossas vidas. A resposta está no próprio Cristo. Ele sofreu não porque merecia, mas sim porque tinha um propósito maior. E quando olhamos para as nossas vidas, podemos ter a certeza que as nossas lutas e dificuldades também fazem parte de algo muito maior. Cada desafio, cada tentação resistida nos aproxima mais da santidade e de uma vida abundante em Deus. Em Tiago 1,12 nos fala que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois que é aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. A verdadeira liberdade não está naquilo de fazermos tudo o que queremos, mas viver conforme naquilo que fomos criados. O pecado
nos escraviza, nos prende em ciclos de culpa e arrependimento. Porém, Cristo veio para quebrar essas correntes. Ele nos deu uma oportunidade de viver uma vida nova, longe das paixões humanas e alinhadas com a vontade de Deus. Isso significa que, mesmo quando tudo parecer difícil, ainda assim podemos ser a esperança. O sacrifício de Jesus nos garante que não estamos lutando sozinhos. Como está escrito em João 16:33. No mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Então, diante das dificuldades, lembre-se, a cruz não foi o fim, mas sim um começo. O sofrimento de Cristo nos trouxe vida. E agora temos essa chance de viver uma vida com propósito. Confie no processo, persevere na fé e siga em frente. Porque o melhor ainda está por vir. Como diz o texto de 2 Coríntios 4, versículo 17. Pois as nossas leves e momentâneas tribulações produz para nós uma glória eterna, que pesa mais que todas elas. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Vejo você numa próxima e até mais. E que Deus te abençoe grandemente.